Este episódio tem o patrocínio da Editora Self. A Editora Self é centrada em trazer-te os melhores livros dos melhores autores a nível mundial nas áreas de negócios, empreendedorismo e finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset, para que a tua vida seja mais fácil e possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes best-sellers internacionais partilham uma atitude de aprendizagem das técnicas que nos permitam vencer as nossas dificuldades e os nossos desafios. Eu sou, obviamente, um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou umas finanças pessoais mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar melhor a minha vida e o meu tempo. Procura o teu próximo livro e constrói o hábito de leitura na tua vida. Eu considero que a leitura é provavelmente o hábito mais determinante na tua vida e na tua carreira, e é das experiências mais transformadoras que tu podes fazer. Se quiseres consultar o catálogo da Self, podes fazê-lo no link www.editoraself.pt e usar o código de desconto temporada 6 para ter 15% de desconto nos livros da Editora Self. Olá António, Olá, cá estamos Rui. para mais um episódio. É verdade, temos aqui uns temas quentes. Quentes? Eu pensar, fazer a pergunta que eu faço é moeda? É sem ser moeda? Hoje é moeda ou não é moeda? É ambiente. Ambiente? Vamos falar de plantas. Não. É um tema quente, portanto é ambiente, mas não é aquecimento global. Lamento desiludir quem estava à espera de um episódio sobre o aquecimento global. Mas tu dizes que são coisas quentes. São coisas quentes. São coisas quentes. Também está a vir agora, não é? O tempo mais quente. Eu acho que estamos preparados para lidar com aquilo que vem do aquecimento e então, estou curioso, da política António. global. Não Mas aguento. olha, não, espera, antes disso, vamos pegar aqui em duas ou três coisas que são necessárias. Primeiro, não há aqui a ordem de prioridades, mas há duas ou três coisas que eu fui durante a semana e durante os últimos dias fui mencionando aqui e ali no meu Instagram. Um deles tem a ver com a inflação. Por consequência temos que falar um bocadinho só do euro, mas pouco tempo, basta só perceber aqui uma ideia ou duas que eu acho que é importante perceber. Certo. Acho que temos de dar aqui um toquezinho no Twitter, porque é a ordem do dia e eu gostava, o Elon Musk, o Twitter, as criptomoedas, todas estas coisas, mesmo o próprio Jack Dorsey e o que é que vai acontecer com o Twitter e a liberdade de expressão, são coisas que têm muito a ver com tudo o que nós falamos aqui, Sim, criptomoedas, direito à privacidade e uma data de coisas. Então, temos política aqui, global que acaba por ser, não é? sim, então temos aqui 3 ou 4 temas introdutórios para pegar num deles que vamos expandir de forma maior. Ok. Vamos começar pelos mais curtos. Então, Twitter, não? Não, vamos falar do euro. O euro, eu gostava só de constatar uma coisa. Nós falamos muitas vezes da desvalorização do nosso dinheiro e do que é que isso significa. E muitas vezes achamos que a forma de poupar e reservar, essa história da moeda ser debased ou ser desvalorizada, muita gente ainda pode ter descrédito por ela. Não é o que eu sinto, porque nós temos recebido e-mails, eu não digo diários, mas temos recebido uma quantidade muito grande de e-mails, e eu peço desculpa às pessoas que ainda não respondi, porque de facto temos aqui uma atividade maior que o normal. Também no Instagram têm-me enviado muitas questões e eu tenho feito por manter isso em dia. Tenho algumas respostas em débito e não as trouxe para aqui porque elas precisam de um enquadramento maior. É preciso, às vezes são abordagens um pouco mais complexas. Ok. Mas o que eu quero dizer com isto é que não estão esquecidas. Todas as pessoas que têm interagido connosco percebem muito bem o que estamos a fazer, e aliás também queria agradecer às pessoas que estão a adorar o novo formato do podcast, que é falar de moedas mais especificamente e falar de temas mais macro, foi assim que foi chamado. E eu concordo com a definição, são mais macro e que são fundamentais. É zoom in e zoom out, não é? Que é preciso ter as duas perspectivas, não é? Sim, porque senão não conseguimos aplicar uma em função da outra. Claro. E não vale a pena estarmos no micro e a analisar criptomoedas ao detalhe sem perceber o resto, e a fazer investimentos quando depois tudo vai correr mal porque há uma coisa macro que condicionou aquilo tudo. Claro. Então acho que mentalidade tem que vir sempre de zoom in, zoom out. Isto. Flexibilidade cognitiva. Boa. Não é? Essa capacidade de estares em dois sítios e não ficar em pânico, não é? Sim, é isso, é a perspectiva. Conseguimos sair de nós próprios, da nossa micro-realidade e perceber o que é que acontece no resto. Isto vale para tudo. E como é que somos influenciados tanto pelo micro como pelo macro? Sim, olha, e vamos pegar numa coisa que tem a ver com sermos influenciados e como é que lidamos com isso também. Bora. Tenho aqui umas linhas sobre isso. Então, em relação ao euro, eu gostava só de dizer que
para quem compara euros com dólares e para quem tenha as duas coisas, isto pode ter passado um bocadinho ao lado, eu não sei o quão ao lado isto passa, mas só para deixar um número, o euro no último ano desvalorizou 14% face ao dólar. Desvalorizou 14%. Portanto... Então a Europa tem estado a dormir? Não, o último ano para a Europa tem sido mais duro e esta parte desta guerra feita dentro da Europa também não está a ajudar nada, não é? Tem uma queda maior nos últimos tempos. Mas a verdade é que esta descida vem do euro estar a 1,20 dólares na mesma data no ano passado, há 12 meses, e agora está a 1,06. Portanto, agora o euro e o dólar são praticamente a mesma coisa. O que é impensável, porque repara, o euro valia 20% a mais. 20% a mais, ok? E agora estão iguais. 20% a mais. 20% Quase a mais é muito dinheiro, não é? Sim. Se tu tiveres 100 mil euros, tinhas 120 mil dólares e agora tens 106 mil dólares. Isto quer dizer que todos os europeus empobreceram brutalmente face aos americanos, ok? Certo, mas não há aquela... Assim, a minha economia é quase economia de café. Nunca estudei os assuntos assim... Mas estava a pensar, em termos depois de trocas comerciais, não se torna mais apelativo ao americano comprar produtos europeus uma vez que estão mais baratos para ele, ou seja, promovendo as exportações, ou seja, expandindo a economia europeia? Sim, seria interessante se nós fôssemos bons exportadores para os Estados Unidos. Ok. Nós não exportamos especialmente para os Estados Unidos. Nós portugueses, então, ainda muito menos, não é? Portanto, eu não vejo vantagem nenhuma para portugueses no decréscimo do valor da sua moeda. Repara, é preciso também perceber aqui duas coisas. Em primeiro lugar, eu estava a falar de riqueza pessoal, portanto, das pessoas. Tu estás a falar de parte comercial, portanto, em empresas. Okay. Portanto, mesmo assim seria diferente. As pessoas empobreciam na mesma. Okay. As empresas poderiam ter uma oportunidade. Mas isso não ia e ser mais concorrenciais. Trabalho? Poderia se nós fôssemos bons exportadores para os Estados Unidos. Há algumas empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos. Aliás, podemos aproveitar para convidar alguém que o faça, que nos envie um contacto e nos diga, por exemplo, imagina, nós temos algumas indústrias, por exemplo o calçado ou algumas indústrias tradicionais, diria mais da zona industrial de Portugal, que lidará com exportações. Se tiver isso indexado a dólar, pode ser eventualmente interessante, não sei. É preciso ver se exportávamos em dólares ou em euros, como é que exportávamos. Sim, mas já agora ficava ao convite para quem conhece esta realidade nos poder dar uma perspectiva se está a acontecer alguma coisa como benefício em resultado disto. Porque sim, teoricamente existe esse benefício. Ficamos mais concorrenciais. Teoricamente. Na prática, eu não sei se temos esse circuito montado e eu não acho que seja esse o caminho, porque eu não acho que os americanos vão especialmente importar da Europa agora. Não acho que isso esteja a acontecer. Mas enfim, pelo contrário, acho que os americanos vão exportar para a Europa principalmente energia. Portanto, vão provavelmente ter uma oportunidade, eles, de cumprir aquilo que a Rússia foi barrada de fazer, que é exportar energia. É assim, estava a pensar agora naquelas teorias da conspiração. Quem é que está a ganhar com este conflito, não é? Essa tem que ser sempre a primeira pergunta. Quando acontece alguma coisa, pensarmos quem é que ganha com isto. Isto não é ser nem maquiavélico, nem paranoico. Nada dessas coisas. Não. Isto só é paranoico quando tudo que tu fazes na tua vida é mono, não é? É só uma direção que é obsessivo, não é? Sim. Isso é um problema. Agora, quando o que tu fazes é fazer perguntas, foi assim que nasceu o conhecimento. Sim. Foi assim que nasceu a ciência, é fazer perguntas. Portanto, se não fizermos perguntas, não é? Temos respostas estúpidas. Sim. Que é o que a maioria de nós tem, a maioria do tempo que temos. É respostas estúpidas. Porque fazemos perguntas fracas. E, portanto, eu gostava que perguntássemos mais. Aqui, eu acho que isto é só constatar um dado, ok? Não sei se temos que expandir muito isto, mas a verdade é, e eu conheço várias pessoas que têm contas em dólares, e estão contentes. Precisamente para se defenderem deste tipo de situação. E está a funcionar. Pronto. É só uma ideia, porque é uma forma de defendermos a nossa poupança, não é? Se tivermos contas em dólares. Também o contrário poderia acontecer, se a economia americana cair. E repara, é engraçado, nós temos feito aqui muitas afirmações relativamente à quantidade de dólares impressos. Sim. Não é? Que desvaloriza o dólar.
Portanto, repara o quão pior nós estamos a conseguir fazer na Europa. Estamos a imprimir ainda mais. Nós estamos a imprimir parecido, mas depois temos eventos e temos uma economia, enfim, muito mais fragilizada nesta altura, que está a fazer com que o euro neste momento esteja extremamente desvalorizado. Agora, também quem achar que isto é por causa da guerra, também está enganado. Vá ver os números, porque isto está a acontecer começou. desde há Sim. um ano atrás. E Sim. não havia guerra há um ano atrás. Havia guerra que há 2 meses, sensivelmente. Sim, fim de fevereiro, se não me engano. Pronto. Portanto, não é isso. É parte disso, mas não é isso. 14% é um número. Não, isso ok? só veio ajudar, não é? A guerra só veio ajudar a gravar isto. Não veio ajudar ninguém. Sim. Gostava só de abordar aqui a inflação. Eu já tinha falado, e há muito tempo que nós falámos de inflação. Fizemos vários episódios de inflação. Quem for ouvi-los hoje provavelmente vai encontrar ali a justificação para o que está a acontecer, por isso não vamos repeti-la. Vamos só constatar que agora foi assumido, Finalmente. finalmente assumido, agora, creio que este trimestre o número é 7.2, ok? Na Europa. Sim, na Europa, ou Portugal especificamente. Portugal. 7.2. Sabemos que há aqui as contas, também não vamos refazê-las nem dizer nada, mas sabemos que 7.2 em números um bocadinho mais transparentes será provavelmente 10. mais 10%. Pois. Tal como nos Estados Unidos também é. Os 8 dos Estados Unidos, 8 São ponto 12. tal, também são muito mais que isso. Mas nós vamos sempre negando as verdades até elas serem inegáveis, não é? E aí já não dá para negar, então vamos assumi-las, mas dizer que já está a passar. E é isso que estamos a viver agora, que é, não, mas já vamos melhorar. Pronto, vamos esperar para ver. Pode ser que sim. Há uma coisa que eu sei que vai acontecer. Eu estou desconfiado, tu achas que não? A questão é a custo do quê? Pois. Melhorar ou não, mas a custo do quê? Pois, Não é? eu estou a dizer é que tu não me parecias muito crente nessa Não, reviravolta. repara, tu tens um exemplo engraçado que eu ouvi até nesta semana, que foi um comentário sobre os combustíveis, que é, vamos baixar X, mas depois quando vais a ver, aquilo não baixa X, então o que é que aconteceu? Mas de repente já há justificações para que não se baixe tudo, porque houve aumentos de outras coisas. E portanto, sim, eu percebo, tudo aumenta. Todas as matérias-primas aumentam. A verdade, aqui a verdade é um bocado torna-se quase irrelevante. É verdade ou não que aumentaram outras matérias e outros consumíveis e outras despesas para as gasolineiras? Porque a ASAI, não sei se sabes, mas a ASAI está a fazer uma investigação para perceber se as gasolineiras Fazem concertação. Sim, e se estão ou não a cumprir aquilo que ficou, não é? Porque houve aqui uma baixa da parte dos combustíveis, da parte do preço da matéria-prima em si, e perceber se as gasolineiras estão ou não A ajustar o preço. a encolher a margem, não é? Porque devia descer 16 cêntimos, faz de conta, e depois só desceu 8, então o que é que aconteceu? E há aqui justificações sobre outras matérias que eventualmente dificultam ou impedem isso. Tudo isso é verdade. Tudo isso pode ser verdade. Há aqui um lado onde isso é irrelevante, que é nós constatarmos que é assim que funcionam as coisas. Sim. Não julga se é bom, se é mau, é o que é. Às tantas não temos que estar a julgar, a trazer aqui porque depois começamos aqui numa conversa que só vai afunilar para uma coisa estranha, que é, tu depois chegas a momentos onde tens muita dificuldade de descobrir o que é mesmo verdade, não é? A ter acesso à informação mesmo profundamente... Mas o objetivo acho que é um bocado esse, com as coisas como são feitas hoje em dia, para ninguém chega à verdade. É aquele do baralhar e dividir, não é? Sim, Aquela sim. coisa, quando fizeste aquilo tudo, é o ilusionista na televisão. Depois aconteceu qualquer coisa, tu não sabes bem como, mas também, pronto, não vou perguntar, parece estúpido, não vou perguntar. E fica assim, e assumes. É isso? Portanto, vamos assumir que os preços, quando sobem, dificilmente descem. Verdade. Não pode ser verdade. É uma probabilidade muito grande. Não sei se é verdade, mas é uma isso. grande É probabilidade. muito provável. E portanto eu não sei se esta inflação vai baixar. Há coisas que duplicaram de preço, ok? No mercado, coisas tipo farinhas, coisas etc. No supermercado, para nós. Sim. Há coisas que subiram 20%, há coisas que subiram 50%. Não sei se há muita coisa a subir 7%. Diria que muita coisa está a subir mais. Portanto eu não consigo ver bem se Onde é estamos que nos estão os 7%. Pode ser, vamos ver. Ou não vamos ver, mas enfim, é o que é. Não está a ir para fácil. E depois há outra questão, que é, se quisermos baixar a inflação, como é que vamos fazê-lo? Qual a estratégia? E a estratégia vai passar provavelmente por taxas de juros, que também não vão facilitar a nossa vida. Okay? Um aumento. Um aumento Claro. das taxas de juros. Mas já começaram a aumentar. Já começaram, e mais para finais do ano irá comprometer créditos de habitação e etc.
E, portanto, poderemos começar a ver aí algumas alterações maiores no nível de vida das pessoas por causa da habitação, que eu acho que será um indicador pesado para muitas famílias. Sim, porque imagina, houve pessoas a comprar casa com taxas de juros muito baixas e se subir muito, imagina, aquilo foi feito com base, imagina que tu tinhas um rendimento X e que a taxa de juro era baixa. Se as coisas estão todas a aumentar e os juros sobre a casa aumenta muito, põe em causa a economia daquela família, não é? Sim, sim. Tu facilmente sobes prestações 300 euros. na ordem das centenas de euros, Pois. sim. Facilmente sobes com pequenas subidas de taxas de juros. Isso vai colocar os orçamentos familiares numa dificuldade, ou seja, numa amplitude de variação grande. Porque imagina, E, portanto- se a inflação na compra do supermercado significar mais 50 ou 100 euros, que tu passas a gastar mais uma subida de 200 ou 300 na mensalidade, são números redondos, tens quase um aumento de 500 euros e os ordenados não aumentam 500 euros, não é? Sim, é difícil conseguir esse tipo de equilíbrios. Bom, e então isto era o motivo pelo qual íamos falar da inflação, só para não deixar a nota passar e prometer e não fazer. Então, euro, inflação, mais... Está? Sim. Agora, nós vamos ter que falar aqui sobre o Twitter e provavelmente vamos misturar o Twitter com o tema do episódio de hoje. Ok, achas que casam? Casam muito bem. Então, deixa-me E dizer... quem é que fez o pedido de casamento? Foi o Twitter ou foi o outro assunto? Eu acho que a semente é o Twitter, que pôs uma coisa na ordem do dia, mas este plano não podia não estar a ser planeado. Antes de... Não podia. Isto é uma Mas quando cartada... estamos a falar de Twitter, estamos a falar da compra do Twitter Sim. pelo Elon Musk. Sim, não é? a privatização do Twitter é um elemento muito interessante no que diz respeito à comunicação mundial. Vamos falar de privacidade, vamos falar de liberdade de expressão, que é, eu tenho falado às vezes destas coisas, eu às vezes não aprofundo muito porque eu percebo que isto às vezes é um bocadinho imaterial para a vida das pessoas. Sim. Porque nós achamos todos que temos liberdade de expressão. Eu acho que nos últimos tempos já percebemos que há temas sobre os quais podemos não ter liberdade de expressão e que às vezes pode ser difícil falar sobre certos temas. E eu acho que isto está-se esta quantidade de temas se está a alargar. Eu falo de diversas coisas. Estamos a falar do Black Lives Matter, estamos a falar do LGBT, estamos a falar do feminismo, estamos a falar da pandemia, do Covid, estamos a falar de uma data de temas e aqui em Portugal sente-se menos, mas os condicionantes estão a ser parecidos. A nossa liberdade de expressão está a ser profundamente condicionada. Porque de repente começamos a dizer qualquer coisa e já somos catalogados de alguma coisa. Não importa se tens uma ideia, não importa se estás a pôr uma coisa em causa, a primeira coisa que te fazem é pôr-te uma etiqueta. E isto é extremamente perigoso. Vamos lá pegar nisto. Estavas-me a fazer lembrar uma situação, acho que isso até já está estudado, que é qual o momento em que numa discussão na internet alguém chama nazi a outro. Okay. Porque aquilo normalmente chega a um ponto em que alguém vai acusar o outro. Tu és um fascista. É isso. Acho que até já está estudado que há um ponto em que a conversa chega ali. Ok, pronto. Repara, até nesta guerra, não é? Nesta questão desta guerra, o termo de acusação de catálogo é a ordem do dia. Um ataca porque os outros são nazis e os outros acusam os outros de terem comportamentos iguais à propaganda nazi. Exato. E tu usaste uma expressão que deve ser mesmo da ordem do dia, de facto, porque o nazismo serve para catalogarmos pessoas que nós não queremos que tenham direito a expressar-se. É isso. Estão do outro lado, são nazis. Ou se não me deixas falar, és fascista. Ou... Pronto, pode ser isso. Então, o que é que está na ordem do dia? Obviamente que as promessas do Elon Musk são engraçadas, já vamos falar delas. Mas eu acho que aqui o importante... E tem aparecido uma data de memes a gozar, tipo, eu agora vou comprar o Netflix só para passar os vídeos dos meus amigos, ou já há uma data Ok, sim. Pronto, vale o que vale, não é? Podemos ridicularizar esse ponto, eu não acho que seja esse o plano. Podemos achar que é um capricho do milionário, eu não acho que seja minimamente esse o plano. Achas que há um plano, então? Acho que é um plano. Eu acho que há aqui um inconformismo do Elon Musk em relação a algumas coisas. Ele não é só inconformista com o planeta Terra porque quer ir para Marte. Ele tem uma visão para as coisas. Mas ele está a defender a liberdade ou tu achas que ele é dos que defende a não liberdade? Repara,
Eu não me lembro de ver tantos ataques e tanta agenda contra o Elon Musk com o Twitter como qualquer outra mídia social que foi comprado por alguém. Ok. Então há um receio que ele, de facto, torne aquilo uma coisa livre. Claro, porque repara, quem é que está a atacar a possível liberdade do Twitter? Todos os meios nos Estados Unidos são controlados. Todos. Todos são altamente politizados. Em Portugal também. As pessoas é que acham que não. Em Portugal é tudo controlado pelas mesmas entidades que fazem as narrativas para todas as coisas. Por isso é que isto anda tudo de mão dada. Anda tudo igualzinho. Tu vês os canais, eles estão a dar a mesma coisa, à mesma hora, a Até mesma fazer notícia. os intervalos à mesma hora. Eu só não sei porque é que pagam a tantos jornalistas, porque mais valia pagar só a um. Porque estão a fazer a mesma coisa 10 vezes. Eu não vejo interesse nisso. Nos Estados Unidos existe uma coisa diferente, que é, os canais são mais politizados. Há os republicanos, há os tendencialmente democratas. Mas é claro. É claríssimo. Quem é que é o quê? É claríssimo. Os americanos sabem quando vem a CNN, é uma coisa que também está em Portugal, a CNN, já agora, para quem não tenha reparado, até está. Não, aquilo é uma sucursal da TVI, não é? Não sei se é CNN, que eles gostam de encher sério? a boca. A sério, a CNN é uma sucursal da TVI? Pronto, ou seja, é como eu vejo a coisa. Eu percebo, eu acho que muita gente vê assim, porque é a primeira vez que estamos a falar sobre isto e se calhar é a primeira vez que estás a referir isso. Sim, sim. Mas se pensares outra vez, achas que a CNN é uma sucursal da TVI? Não, cá em Portugal sim. Ah, é? Ok. Porque aquilo disponibiliza uns recursos para ir fazer ali um canalzinho de televisão. É a sensação que eu tenho. Acho que aquilo está mal engerocado, sinceramente. Acho que aquilo é circo. Ok. Não sei se tem uma agenda que tem que vir de fora e que eles têm que conformar, não sei. Vou só pôr outra perspectiva possível para depois podermos concluir se é ou não. Isto é a chegada da CNN a Portugal, através da TVI. Sim. Pronto. Ok. Portanto, claro que os conteúdos vêm de fora. Claro. É um aproveitamento. A TVI o que fez foi delegar, não é? Portanto, a partir de agora há ali uma coisa que está a gerar coisas. Sim, e às tantas o que não pode se chama acontecer... CNN por acaso, não é? Sim, é mas o que porque pode vem de acontecer fora. é quase... Já existia. O conteúdo vai entrar pela CNN e vai para a TVI. Sim. Como há tantas outras coisas, Sim, não é? sim. Jornais, revistas que nós publicamos cá também vêm. Sim, não é? são traduções das São agências Reuters da vida. E... Isto normalmente o que traz é uma economia de escala, não é? Sim. É o que permite. E portanto será a mesma coisa. Não acho que seja. Pronto, a TVI a criar a CNN. Tipo, não é isso. Mas fazem ali uma perninha, abriram mais umas portas e fizeram um avanço. Mas deixa-me então pegar aqui onde é que no Twitter. Não, em primeiro lugar, eu acho que também aqui em relação à inflação e a forma de olharmos para os investimentos, deixa-me trazer a ideia sobre inflação, deflação, prever o futuro. Em primeiro lugar, ninguém consegue nesta altura prever o que é que vamos ter. Fala-se de inflação, fala-se de estagflação, fala-se de uma data de coisas. Fala-se de quê? Estagflação, ou seja, é um momento... basicamente eu acho que isto vai merecer um episódio à frente, mas é um risco um risco económico de uma inflação gigantesca, é isso? De uma inflação muito grande que de alguma maneira acaba por paralisar a economia e tem efeitos altamente perversos para a economia. Isto é complexo, nós vamos ter que trabalhar isto isoladamente, mas é um dos medos da economia americana e de quem está a gerir a economia americana. Agora, o que é que eu queria só trazer em relação a isto? Que é, nós às tantas também estamos aqui a criar etiquetas. Porque começamos a criar os inflacionistas, os deflacionistas. Os defendem uma coisa, os defendem outra. Sim, e depois às tantas ficamos reféns da nossa ideia original. E é aí que eu acho que podemos cair quando estamos... nos meios sociais ou na comunicação ou em alguma coisa, e mesmo aqui no podcast eu acho que temos de ter esse cuidado de não cair em verdades absolutas que depois nos tornam reféns dessas verdades. Claro. E esta coisa é altamente, e repara, isto é giro porque eu estava numa conferência onde a pessoa que estava a fazer a análise estava exatamente a pôr em perspectiva isto sobre a sua análise, estava a pedir feedback oposto, porque nós temos este impostor interno. Sim.
onde enviesamento, é um enviesamento. Sim, onde podemos começar a interpretar as coisas muito à luz da nossa... Sim, tu queres que a realidade que tu achas faça sentido, logo vais-te procurar informação que encaixa ali, a que não encaixa tu não em a vez queres. de procurares informação e conseguir explicar a nova informação. Portanto, eu acho que mais facilmente deveríamos, se a informação for diferente, mudar de opinião e dizer, bom, mas há isto, portanto se calhar não é aquilo, ter dúvidas do que ter certezas. E isto é mais ou menos transversal a nível da interpretação dos mercados hoje. Isto é transversal. Se alguém disser que É seguro sabe, que vai para ali. está a mentir, ok? Isto é, eu ainda não vi ninguém que eu respeito bastante a dizer o contrário. Nenhum de nós sabe para onde é que isto está a ir, mas há aqui uma data de coisas que são aquelas que estamos a falar sobre e que são indicadores. Esta coisa da desvalorização da moeda, desvalorização do dólar, isto é um facto. Desvalorização do euro, neste caso. Do euro. A questão da inflação, isto é um facto. Nós estávamos a ver que ia acontecer, está a acontecer, as taxas de juros vão subir, isto é um facto. Agora, há coisas que não sabemos, que é, como é que a Bitcoin se vai comportar em relação a isto? Quanto tempo é que isto vai durar? Porque amanhã se calhar vão-me perguntar no Instagram, então porquê é que a Bitcoin não está a subir? Porque as pessoas estão-se a refugiar em Bitcoin e a fugir do sistema. É difícil explicar isto, porque depois há outras coisas que acontecem ao mesmo tempo. Tens o evento da guerra, tens um evento de medo de falta de liquidez, tens um medo de as contas de supermercado subirem, tens um medo... Há muitos players e há muita informação a mudar muito rápido e provavelmente isto leva-nos quase a uma paralisia. Sim, eu outro dia também ouvi pessoas que... Lá está, pode parecer que estou a sair, mas é mais um dado que é... Uma pessoa que dizia, agora que parámos com as máscaras, estava a comentar, nada nos garante que não voltemos a um lockdown, porque na China está tudo fechado outra vez. É que depois agora também as pessoas vivem nesta lógica de, ok, nós achamos que já estamos a sair de uma situação, mas aquilo que causou a situação in the first place está a fechar outra vez. Por isso é mais uma incerteza no meio disto tudo, não é? Sim, porque basta alguém mudar de política, basta alguém mudar de perspectiva, implementar isso e de repente tudo é uma possibilidade. Sim. Provavelmente muita gente até vê isso e fica com receio que isso possa voltar a repetir-se aqui também, não é? É isso, o receio é esse. E que volta a acontecer aqui. E quando isso acontece, tudo o que são decisões de médio e longo prazo perdem muito sentido, porque as pessoas vivem no medo. E quando se vive no medo, as ações não são normalmente consistentes. São reativas. Para, arranca, sim, não, mas eu não sei se quero, eu não sei se... vou... E é muita dúvida. E então o mercado perde-se, porque o mercado, normalmente os mercados de capitais, por exemplo, ações, tudo, vive muito de confiança. Já falámos aqui de zonas cinzentas, o que fazem é não investimento. Às vezes mais vale uma má notícia clara do que não haverem notícias. Isto está tudo lixado. Pronto, mas aí tu consegues enquadrar e consegues decidir. O pior é quando tu deixas no cinzento, ninguém consegue decidir, ninguém consegue fazer nada e ficamos ali numa nuvem estranha. E eu acho que cada vez estamos a viver mais em lugares assim. Cada vez mais. Ou com mais frequência, não é? Em dúvidas, em verdades estranhas, em coisas parciais. Mas vamos lá ao título do episódio. Que é? O Ministério da Verdade. Nós aqui a falar que essa coisa da verdade... E depois mas o Ministério é português? É americano, neste momento. Mas isso parece quase o ministry, não é tipo uma igreja? É um ministro, portanto... Sim. Neste caso, não é mesmo um ministro, estamos a falar de outra figura jurídica. Sim, estava a pensar num ministério que também, não é? Ministério da Fé e coisas assim. Pronto, ok, mas isso é outro departamento, mas fez a mesma função, não é? De alguma maneira, uma autoridade. É isso. E nos Estados Unidos acabou de ser criada uma autoridade, um braço governamental. Epá, isso é tão perigoso. Para decidir o que é verdade. Ei, eu estou a ver isso muito mal. E chama-se Big Brother. Disinformation Governance Board. Ui. Isto não começou ainda o episódio. Prepara-te. Não, mas é assim. Aquilo que me faz confusão é isso ser tão... É que não é... Como é que é dizer? Não é cinzento. Isso é preto e branco. Uhum. É óbvio. E dizer que há um governo que vai... Há um ministério que vai gerir o que é verdade. Estamos a brincar em alguém acredite que isso
tem uma boa intenção, ou mesmo que tenha uma boa intenção, de que forma é que isso vai ser aplicado? Eu estou a ver aí 1984, não é? All over. Há alguém que vai decidir o que é verdade. E a partir do momento em que tens alguém a decidir o que é verdade, tu já não tens verdade. Tens uma mentira que há uma pessoa só que conta. Sabes que eu quando partilhei um teaser para este tema durante esta semana, houve logo algumas mensagens de pessoas a mencionarem-me 1984 e que parecia exatamente isso, que estava a ser criado e não queriam acreditar. Sim, é isso. No que estavam a ler. É isso. E isto é incrível. Isto eu não sei. Mas eu isto acho devia que não estar há a abrir palavras todos para os isto. jornais. Não, mas não está. Pois. Quer dizer, eu acho que não está. Pois. Repara, isto a gente tem aqui algum pano para mangas e vamos passar aqui agora um bocadinho a falar sobre este tema porque eu acho que isto é muito relevante. Isto tem a ver com o Twitter, como é óbvio. Ou seja, mais sentido faz agora, Como então. é óbvio. Claro. Repara, baniram o presidente americano do Twitter, certo? O Trump, na altura. Ok, sim, Foi verdade. expulso. Foi expulso. Mas fizeram uma data de outras coisas relativamente a outras verdades. E hoje em dia tu estás condicionado sobre estas coisas que andámos a falar do catalogar os Black Lives Matter, catalogar isto na verdade, cada uma destas coisas que nos protege dos extremistas. É muito agir como é que isto nos é colocado. Sim, sim. Nós só estamos aqui para proteger dos extremistas. Mas na verdade o que tu estás a fazer é calar uma data de pessoas. O que é que um extremista pode mesmo fazer se nós não formos extremistas? Vai falar com uma parede, não é? Verdade. Pronto. Verdade. Não é... Cuidado com as verdades. Nós estamos a dizer vai haver aqui uma entidade que diz o que é que tu podes dizer e o que é que tu não podes dizer. Porque se disseres, passa a ser... Mas espera aí, porque é que não se chama Inquisição? Porque era óbvio. É a mesma coisa, Pois não é? é isso. Se queremos brincar dessa forma, chamem-lhe Inquisição, porque não é outra coisa. Nós estudamos na escola a ditadura, não é? E as canetas azuis. Sim. Repara, isto é exatamente a mesma coisa. Só que catalogado de verdade. Porque tu não vais poder dizer nada que não encaixe. Que não encaixe na verdade que é considerada por este departamento governamental. E agora estamos tramados. Podemos muitas vezes pensar, mas há pessoas que dizem barbaridades. Claro. Mas isso é um direito. Eu posso dizer barbaridades. Eu posso dizer uma coisa que não é verdade. Cabe-me depois que alguém venha ter comigo e me diga, olha, isso não é verdade, porque isto e porque aquilo. E isto é que é crescer, isto é que é conversar. No dia em que eu deixo de poder dizer uma coisa que não é verdade, em que mundo é que estamos? Sim, num mundo muito pequenino. E quem é que vai dizer o que é verdade ou claro, não é? O problema é esse. Repara que é uma coisa governamental. Então espera. Então eu posso dizer que a minha oposição não é verdade. Ou seja, eles estão a mentir e portanto eles não podem dizer aquilo. E portanto eu vou bani-los do Instagram, do Facebook. Mas como é que isso foi criado? Ou seja, isto foi criado agora pelo governo do Biden. Está bem, mas é assim, aquilo não tem que passar lá. Eu não percebo muito da política americana, do Senado e aquelas coisas todas, o Congresso ou não sei o quê. Sim, pois, eu devo dizer-te que eu também não conheço o tipo de aprovações que ele precisa para fazer isto, mas isto foi criado e já há uma pessoa que vai estar à frente disto. E repare, é o dono da verdade. Ele é que é o dono da verdade, essa pessoa. Essa pessoa vai ser a dona da verdade e vou-te dizer, é neste episódio que as pessoas se vão rir mais do que alguma vez se riram durante todos os episódios. Mas rir para não chorar, é isso? Não, é que é mesmo cómico, tu não estás a ver, vão-se rir mesmo. Mas é nessa base do ridículo que depois as coisas se vão fazendo. Olha, estes gajos a querer fazer um Ministério da Verdade. Palhaço, ninguém consegue, não sei o quê. É óbvio. Mas depois, quando des por ela... Pois, então vamos fazer uma coisa diferente neste episódio. Então faz. Então, queremos saber quem é que vai estar à frente disto? Eu vou dizer que só pode ser o Trump. Não é o Trump. Não é o Trump. Já me estou a rir. Vamos fazer aqui uma coisa que nunca fizemos no Bitcoin Talks. Bora fazer, vamos fazer aqui um take, uma quebra, e vamos passar um pequeno vídeo da pessoa que vai gerir isto.
ok? Que é a pessoa que já foi eleita como diretora deste departamento do governo. Quem vir em vídeo vai ver o vídeo onde ela vai falar este bocadinho. Vamos lhe dar aqui um bocadinho de tempo de antena. Quem não vir o vídeo vai ouvir só o áudio. Sim. Uma coisa muito curtinha, mas eu acho que, pronto, é um momento divertido. Que E dá para perceber no áudio. Dá para perceber no áudio. Acho Ok. que dá perfeitamente. É o Batatinha. É uma espécie de Batatinha. Ok. Pá, é espetacular. Coitado do Batatinha, não merece, mas é espetacular. E esta é a pessoa que vai definir o que é verdade. Portanto, neste momento, vamos fazer aqui o take e vamos dar aqui nem um minuto de tempo de antena E já voltamos. à Nina. Nina, força. Laundering is really quite ferocious. It's when a huckster takes some lies and makes them sound precocious by saying them in Congress or a mainstream outlet. So disinformation's origins are slightly less atrocious. It's how you hide a little lie. It's how you hide a little lie. It's how you hide a little lie. When Rudy Giuliani shared that intel from Ukraine, or when TikTok influencers say COVID can cause pain, they're laundering disinfo and we really should take note and not support their lies with our wallet, voice or vote. Oh, information laundering is really quite ferocious. It's when a huckster takes some lies and makes them sound precocious by saying them in Congress or a mainstream outlet. So disinformation's origin seems slightly less atrocious. Bem, a sério, isto só podem estar a brincar, António. Isto é Mal demais. É mal demais. Repara, sabes qual é a coisa mais parecida com isto? É o Hunger Games. Tu já viste o Hunger Games? Vi acho que há mais do que um, mas eu só vi um. Estás a ver aquela parte do Hunger Games onde as pessoas que mandam são bonecos criados extremamente falsos e artificiais e estão a representar, aquilo é claramente um filme, é uma espécie de um Big Brother coletivo, não é? Isto pá, eu acho que estamos exatamente nesse momento e eu vou fazer um side to side com esta senhora e com os Hunger Games e nós vamos perceber exatamente o que é que está em causa. Aquilo já não é, o Hunger Games não é futurologia, é hoje. Está a acontecer hoje. Mas aqui a minha cabeça que tem um lado, pode ter um lado às vezes da teoria da conspiração, isso quase que parece propositado a que seja. Vamos pôr aqui um palhaço, o pessoal vai brincar com esta coisa, mas ninguém vai levar isto a sério, e depois quando menos esperarem, a gente tira este palhacinho daqui que já cumpriu o serviço dele, que era circo, e ninguém dar valor a isto, e de repente pomos a pessoa que nós realmente queremos, e aí é que a máquina já está a funcionar. Então, e achas que foi isso que foi feito com o Trump? Vendo agora as coisas, eu já não digo que não. Pois. Não digo que não. O Trump abriu muitas portas. O pessoal nunca olha desta maneira. Achamos sempre que foi uma eleição normal, uma coisa normal, foi tudo normal. Repara, foi uma entrada e uma saída de cena que agora permite tudo naquele lugar. É verdade. E aqui, não, e esta mais perspectiva, imagina, só para... pôs-se lá aquela pessoa que gostava de brincar no Twitter e chegou-se ao ponto de banir uma pessoa no Twitter que toda a gente sabe quem é e não sei o que é. Ou seja, abriram-se umas portas muito complicadas. E agora tu podes banir presidentes. É isso. A pergunta é, quando tu estás a banir presidentes, quem és tu? Zé Gato. Pois. Estás a ver? Sim. Pronto. Instagram, Google, Facebook e Twitter, certo? São os grandes meios de comunicação mundiais. Repara numa coisa. É que eles nem fazem cheque das coisas, não é? Aquilo é... Se houver às vezes umas denúncias... Agora o objetivo é criar uma agenda coletiva para que todos esses meios de comunicação, que são os que alimentam as notícias, vamos ser honestos e transparentes, as notícias chegam ao Twitter antes de chegarem a qualquer outro meio de comunicação mundial. O Twitter é o mais rápido meio de comunicação do mundo. Okay? Os jornais e as revistas e todos os mídias vão ao Twitter ler informação para serem os primeiros a publicar. Okay? Portanto, tudo hoje vai ao Twitter. Repara como é que de repente esta coisa do Elon Musk comprar o Twitter é muito mais profundo do que parece. Todos os meios de comunicação vão ao Twitter buscar a primeira informação. Quando tu controlas o que é que se diz no Facebook, Twitter, Instagram e etc., tu controlas toda a narrativa mundial. Claro. Quando tu controlas quais são as coisas que aparecem, e aqui estamos a falar de algoritmo, quando tu colocas o que é que te aparece no Instagram, quando fazes scroll, isto é um algoritmo e é definido por pessoas.
Sim, são programadores. Quando tu tens uma agência governamental que condiciona o que é que pode ou não aparecer e o que é que tu tens ou não que Aí o banir, acesso à informação vai estar muito limitado. porque tu ainda tiveste aqui algumas diferenças no quem é que vai banir o quê, e mesmo nas criptomoedas, quem nos segue há mais tempo sabe que alguns meios de comunicação proibiram criptomoedas e divulgação de criptomoedas nos seus mídia, mais ou menos do que alguns outros meios. Eles não foram todos exatamente iguais. Quando tiveres este Ministério da Verdade, que já tens, a definir o que é ou não elegível e quando é que tu estás fora da tua liberdade de expressão, tu vais ter que obedecer a esta bitola. E repara, eles recentemente estiveram a banir do Instagram e de outros lugares também pessoas que comentavam questões sobre diferença racial, pessoas que comentavam questões diferentes sobre a Covid-19, sobre terapias alternativas, sobre coisas, e andaram a banir todas estas pessoas à luz de uma coisa relativamente flexível. Havia alguma autonomia da rede em poder ou não julgar estas coisas. O Instagram, o Facebook, eles não tinham que obedecer a uma coisa. Sim, mas são todos o mesmo dono também. Agora, quando tu centralizas, no caso do Facebook e do Instagram sim, mas no caso do Twitter não. Sim. Tu não és banido pelos mesmos motivos nas duas redes, e no YouTube e no Google também não fazem o mesmo tipo de censura. São três, neste momento estamos a falar de três gigantes aqui com governâncias relativamente autónomas, que vão deixar de ser autónomas no que diz respeito à verdade, porque de repente vais cumprir com as normas que este departamento gerido por esta senhora, que tem o passado que tem, não é? Que não lhe traz especialmente credibilidade. Isto é quase uma ditadura democrática mundial. Isto é retirado do fundo da cartola e eu consigo perceber. Eu estou tão assustado que não sei como é que hei de lidar com. É um bocado mais isto. Começar a treinar pombos correios. Porque isto não é um ato isolado, não é? Não. Isto é uma coisa que vai continuar a acontecer. Sim. E repara, isto é tão estranho quanto isto. O governo atual nem é o governo mais conservador possível nos Estados Unidos. Não é? E há aqui outra perspectiva engraçada. Quando muda o governo... Eles supostamente são democratas. Exatamente. Nem são os republicanos, não que são os conservadores. Os conservadores. Quando vierem os conservadores, Oi. quem é que vão colocar lá? E como é que ficam os democratas? Estás a ver o estranho que isto, o antinatura que isto é? Assim, teoricamente não conseguem voltar para lá. Pois. Porque eventualmente este departamento... Esse ministério vai controlar vai tudo. ganhar um elan, não é? Vai ganhar uma preponderância social muito maior quando estiverem conservadores no poder. Portanto, a sério que são os democratas que têm interesse nisto? Ou há aqui uma outra coisa que está a impor-se, não é? Porque normalmente não é costume na história criarem-se departamentos governamentais e quando vai para lá o outro não aproveita a oportunidade. Claro. Uma oportunidade de um conservador quando tiver um braço destes vai ser, meu amigo, obrigado. Isto é quase o Robocop. Não é? E então eu acho que é interessante. Claro que tu tens uma data de senadores já a manifestar-se contra isto. Tens já, aliás, a expressão Ministério da Verdade, deixa-me dizer-te, não fui eu que trouxe para aqui. É obviamente do livro 1984. Ele não se chama Ministério da Verdade, chama-se aquela coisa que eu disse, que é um nome... Governance Board. Disinformation Governance Board. Está bem. Ou seja, é um departamento de contra a contra-informação. Mas há uma coisa que é assim, está a pensar. Ok, quando nós tínhamos ditadura em Portugal, havia a censura, era em Portugal. Tu hoje, com a expansão mundial que tu tens dos Twitters, dos Instagrams, dos Facebooks, dos Googles, não sei o quê, dos YouTubes, tu vais estar a impor uma ditadura mundial. De alguma forma é isso que tu vais estar a fazer. Claro. Não estás a impor leis para os Estados Unidos. É isso. Tu estás a impor leis que noutras geografias vão se aplicar na mesma porque aquela rede social está ao abrigo de uma jurisdição que tem esta exigência. É e, portanto, como hoje toda a gente comunica através destes 3, 4, 5 meios... Então, mas a pergunta que eu faço é se o Twitter e os Instagrams saírem dos Estados Unidos, deixam de estar sob a alçada. Pois é. E que tal esta compra do Elon Musk do Twitter? O que faz é o quê? Tira o Twitter de cotação. Tira o Twitter de obrigações de respeitar leis relativamente... porque repara, estar cotado, como o próprio Elon Musk disse numa entrevista recente que fez na Alemanha, na fábrica da Alemanha, ele diz, eu não vou cotar a SpaceX. Com o Chris Anderson é essa? Acho que é capaz de ser.
Que se vê assim o fundo da fábrica a funcionar. Sim, exatamente. Ele diz, ter uma empresa cotada, ele fala muitas vezes também, se calhar às vezes para bom entendedor, que é para quem esteja mesmo atento ao que ele está a dizer. Ter empresas cotadas cobra-nos muito. Cobra-nos muita exigência. Ele diz, mas porquê é que não cotam a SpaceX em mercado? Porque vão ter muito mais capital e vão poder realizar muito mais coisas. A visão do Elon Musk não é essa. Não, fazer coisas? Eu se calhar vou poder fazer menos coisas. Pois. Porque se calhar não precisamos de dinheiro. Precisamos de liberdade para criar. Precisamos de não ter que obedecer a coisas que não fazem sentido. E não perder tempo com questões, formalidades que não são minimamente produtivas. E eu acho que é essa a ótica dele. Quando ele comprou o Twitter, ele já teve problemas de expressão, não é? De liberdade de expressão com o Twitter por causa da Tesla. E provavelmente está a levar muito a sério a questão da liberdade de expressão. Aliás, ele já falou sobre isso e já falou de qual é o plano dele. Nós vamos dar aqui umas dicas sobre quais são os planos que ele já revelou relativamente ao Twitter, ok? Mas acima de tudo, eu acho que é importante perceber que esta privatização do Twitter, repara, o Twitter e o plano do Elon Musk, já agora acabo por revelar esta parte, o objetivo dele é que ele seja tão livre quanto a jurisdição do país em que o Twitter estiver, ou seja, não o Twitter cede, mas se tu estás num sítio, o Twitter respeita a liberdade de expressão desse sítio. Desse sítio, ok. Mas deixa de obedecer a um só. Então tem que haver quase uma configuração local. Aí, se quiseres controlar o Twitter, vais ter que controlar todos os países do mundo. Mas há uma coisa aí que é assim, imagina, eu estou em Portugal e tweet uma coisa, um americano que venha comentar algo no tweet que eu fiz, como é que isto é gerido? Repara, com estas restrições, eventualmente esse tweet nem aparecia ao americano. Ok. Porque há um algoritmo. Ele nem tem acesso a ele. Não. Ok. Esta é que é a questão. Há um filtro sobre as verdades. Há pessoas apagadas do Instagram e há posts apagados do Instagram que não são colocados porque são considerados não prováveis e não vão com a linha do pensamento científico e que não vão com a linha do socialmente aceitável e de repente não aparecem. E o que tu estás a criar é uma espécie de um laboratório onde só se dizem certo tipo de coisas e tu nem sequer percebes o que é que as pessoas querem dizer, porque só passa um X. É um filtro, não é? Só passa aquilo que querem que passe. Então tu nem conheces as pessoas. Tu não sabes o que é que elas querem dizer sequer. Nem sabes se ela existe. Nem sabes se elas existem. E quando estás a criar afastamento social, o que tu fazes é com que a única verdade que prevalece e que é divulgada é aquela que é conveniente para quem tem o poder de decidir. Ok? O que é que o Twitter pretende fazer? Em primeiro lugar, tornar público o algoritmo que decide o que é que aparece. Código aberto. Ok? Esta é uma das coisas que o Musk já disse que quer fazer no Twitter. Código aberto. Código aberto. O código que decide o que é que aparece e porque é que aparece quando aparece, público. Portanto, esse código, que não é público nas outras redes, vai-se saber exatamente o que é que está a filtrar. Quais são os princípios daquela rede social. O que é que está a filtrar? Isto é genial. Isto é, provavelmente, coloca o Twitter num nível que é totalmente além fronteiras e é totalmente para lá do que existe em qualquer meio social. E eu acho que as pessoas andam aqui a gozar com o Elon Musk e o isto e aquilo. E nós também já gozámos aqui. Nós gozámos. Não, era isso que eu também estava a ver, que é assim, o Elon Musk é assim, nós temos trazido aqui N facetas do Elon Musk. Para nós ele nunca foi nem o fantástico, nem o vilão. Exatamente. Nós trazemos tudo o que ele... Exatamente. Vai de herói a vilão como é qualquer pessoa. Exatamente. Não é? Às vezes faz coisas espetaculares, às vezes faz coisas... E repara, espetaculares para nós, Bitcoin Talks. Às vezes ele fez uma coisa espetacular, outras vezes fez uma coisa que nós não concordamos. Sim. Outras vezes achamos que ele está a brincar com as cotações e se calhar está, se calhar tem uma agenda melhor que nós ainda não percebemos e depois também estamos cá para dizer que é verdade. Sim. Mas eu acho que ele de facto é assim, ele não é só da ordem do dia para o nosso podcast, ele é da ordem do dia um bocadinho para a geração, não é? Sim. Ele acho que é das pessoas mais importantes desta geração de empreendedores e ainda por cima, pronto, está aqui a mandar muitas pedradas no charco. O Jack Dorsey já disse também alguma coisa em relação a isto. Sim. Ele saiu do Twitter. Mas saiu antes. Ele saiu antes. E eu também não acredito que não haja conversas, porque... Eles são amigos.
Eu não sei se são amigos, se calhar são, não sei. Mas eles já estiveram juntos em conferências, já falaram muitas vezes, e estas pessoas normalmente, Tô, Jack, como olha, falámos há pouco. eu vou comprar aquilo, é melhor sair. Não, Jack, e que tal? Olha, eu vou sair e se fizesses isto? Sim? Tu eras um gajo bom para fazer isto. Nós temos estas conversas, não é? Sim. A nível de empresários. Tipo, epá, isto não é para mim, mas se calhar tu podias fazer uma coisa destas. Isto Porque encaixava o Jack bem. Dorsey, repara, ele tem sido muito claro no objetivo da vida dele. Ele, desde que enganchou aqui com a Bitcoin, ele foi para o Block, que mudou o nome ao Square, não é? Para Block, que era também uma das empresas dele, saiu do Twitter, foi para o Block e agora quer dedicar a vida a criar uma coisa à volta de Bitcoin. Bitcoin mais do que criptomoedas. Bitcoin acima de tudo. E ele disse, o Twitter tornou-se eu vou citar assim um bocadinho ao lado, mas eu tenho aqui a frase, depois posso corrigi-la um bocadinho melhor, mas ele disse que o Twitter, os problemas e os desafios que o Twitter tem hoje, tem ali coisas bastante erradas e eu tenho culpa nisso. Sim, reconheceu que se calhar podia ter feito coisas de outra forma. Sim, e eu acho que aqui a postura do Musk aqui vai E ser... mesmo a lógica, estava a pensar, quem gosta da Bitcoin e percebe o que é uma blockchain não quer um ministério da verdade, não é? Porque se há princípio que está impregnado no que é uma blockchain, é não haver essa centralização do que é uma verdade, não é? Claro, olha, deixa-me dizer então a frase bem, porque já encontrei aqui na minha nota, e obrigado por ir buscar exatamente a questão da centralização. Os dias da Usenet, IRC e Web e até o e-mail eram amazing, eram espetaculares. Centralizar a descoberta e a identidade em corporações causou danos profundos na internet. E eu apercebi-me de que sou parcialmente culpado disso e estou arrependido. Pronto, faz todo sentido. Há aí coerência. Isto é exatamente o que estávamos a falar. Grandes Verdade. coisas que eram ideias espetaculares de redes sociais, etc., que foram centralizadas, e centralização de poder, o que é que traz? Raramente traz uma coisa boa, como dizia o Jordan B. Peterson. Sempre que na história centralizámos poder, Verdade. as consequências foram más. E, portanto, mais uma vez, o Twitter foi aqui uma centralização de poder, de informação, e hoje tem um poder muito grande, mas é preciso não esquecer que 178 milhões de pessoas do Twitter são fora dos Estados Unidos. Portanto, temos aqui comunidades muito grandes fora, o que significa que, por exemplo, uma lei destas, agora que o Elon Musk fez esta manobra, repara, esta manobra está a ser interpretada por muitas pessoas. Esta manobra da compra do Twitter. Não, esta manobra de criar este departamento do Ministério da Verdade, esta Disinformation Board, está a ser interpretado por algumas pessoas como uma reação. Há uma reação à compra do Twitter e a coisas deste género, porque perderam o controle. Passou a ser privado. E agora o que precisas de fazer é uma lei. Okay. Que é para... Tu podes fazer o que quiseres, mas aqui a lei é esta, então tens que... E nós vamos definir que isto é verdade, então como é que vamos controlar esta verdade? É controlar a narrativa. É verdade. Há um autor... Tenho que parar de dizer isto. Há um autor espetacular que nós estamos a publicar agora na Self, que saiu esta semana passada, que é o Naval Ravikant. Eu vou falar algumas vezes dele porque é das personalidades que eu mais... O Almanac, não é o nome do livro? O Almanac do Naval Ravikant. E ele diz uma coisa engraçada. Pensa em quem é que tu... de quem é que tu não podes dizer mal. Não, vou fazer o contrário, desculpa, que é como ele diz a frase, que é: se queres descobrir quem é que tem poder sobre ti, procura de quem é que tu não podes dizer mal. Ok? E isto encaixa, eu acho, que nem uma luva aqui. É muito verdade. Faz lembrar uma conversa que tive hoje ao almoço, precisamente uma pessoa que não ia ainda ter uma determinada conversa com determinada pessoa porque ela ainda tinha poder sobre algo na vida dela. Pronto. Ok. Então é assim que tu percebes quem é que manda em ti. É isso, tu percebes. É quando percebes que não podes dizer... a conversa não pode ser tida porque há ali algo que ainda está em causa e que não depende de ti. Pronto. E aqui eu acho que estamos a criar uma coisa que serve para toda a gente, de repente, não é? Estamos a criar este ministério estranho. Enfim, depois temos aqui algumas pessoas, o governador da Flórida foi o próprio, e a entrevista está disponível, a dizer que isto é inaceitável
e que vai servir para espalhar as mentiras do governo Mas é isso, isso é propaganda. e impedir que alguém possa contestar os temas que forem assumidos como verdade pelo próprio Ministério do Governo. Porque tu nunca mais podes contestar nada. Não podes. E depois diz que isto é o Ministério da Verdade e que isto é inaceitável num país democrático, mata o sonho americano e destrói totalmente os princípios do país e é totalmente contra aquilo que o país representa. Não esquecer aqui de mais uma coisa que aconteceu recentemente e que também passou talvez um bocado ao lado. Eu acho que tu sabes, eu acho que falámos na altura, tu sabes que o FBI tem presença nas reuniões de pais nas escolas. Não sabia disso. Isto existe nos Estados Unidos. Existe presença Então possível. o país da democracia e da liberdade... Nas board meetings das escolas é permitida e é perfeitamente instituída como normalidade a presença do FBI. Espetacular. O que me parece também engraçado, porque estamos provavelmente a querer fazer alguma coisa em relação à educação. Claro. Queremos pessoas que só dizem a verdade. E pá, e temos isto, eu não sei, eu acho que podemos passar aqui agora 20 minutos indignados. Podemos passar mais um clipe da Nina, porque eles são sempre divertidos, e há outros. Vamos passar mais um no final disto, para perceber de onde é que ela vem. Se calhar ela já disse algumas verdades no passado sobre o que é que ela queria fazer, e podemos pôr aqui um clipe sobre isso, e depois fez, o que é giro. Agora, o que é giro é que tu depois também o que é que vais fazer quando não podes confiar na pessoa que está no poder? Porque hoje tu podes até dizer, imagina que é Portugal, imagina que isto nos Estados Unidos é Portugal, e isto pode exportar para aqui muito rapidamente. Imagina que isto aconteceu em Portugal, e tu podes até achar que podes confiar no presidente e no ministro atuais, no primeiro-ministro atuais. A questão é, quando aquele extremista, que ninguém gosta, calhar de ganhar as eleições, tu queres mesmo ter este instrumento do lado do Estado? Pensa nisso. Acho que isto é Sim. a maior pergunta. Agora, grande resumo final. Porque é isso que agora estava a pensar, que tu estavas a dizer, é assim, há pessoas que se calhar neste momento acham que essa é a ferramenta certa, porque se calhar a narrativa que está a ser dita pelas pessoas que estão no governo encaixa com a delas. Só que é isso que tu dizes. Pensem no momento em que a pessoa que está a controlar a narrativa não diz aquilo que vocês concordam. O problema é esse. É porque enquanto estás a dizer aquilo que tu acreditas, muito bem, ainda deviam ter mais poder. Acho muito bem, porque estes estão para aqui a dizer bacuradas e isto não faz sentido, têm que ser calados. A questão é quando tu tens alguém... Quando foste tu a ser calado. Que te vai calar a ti, ou alguém que decide calar as maiorias. Ou pode calar toda a gente. Pois, pode calar toda a gente. E é assim que cresceram alguns poderes no passado na Europa. Foi assim que aconteceu. Então, esta senhora Nina Jankowicz, que é muito divertida, pronto, vai ocupar este papel. E isto é muito engraçado porque, em primeiro lugar, o que é que tu vais conseguir fazer com isto? Mas espera aí, não era o Zelensky que era cómico? Ele era comediante, não era? Sim. Sabes que eu falei com isto contigo em off. Ela foi também, ela trabalhava a área de PR, né? Portanto, um bocado uma manipuladora de verdades do seu passado. E ela foi conselheira do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia. Mas já lá estava o Zelensky ou não? Não sei dizer, eu não investiguei essa parte. Eu achei só giro. Não quis ir à teoria da conspiração total de achar que isto está tudo ligado. Pode até estar. Eu vou deixar esse TPC para cada um. Procurem. Os mais curiosos, procurem um bocadinho perceber. Façam um dossiê. Quando é que isto tudo aconteceu ou não. Mas é só um facto engraçado. Então, deixa-me partilhar só aqui uns planos relativamente ao Elon Musk sobre o Twitter, porque muita gente o que vai ver é primeiro uma brincadeira à volta disto, muitos memes provavelmente já existem à volta do Twitter e do Elon Musk, muita difamação, porque os outros mídias, repara, se tu queres ficaram assustados, não é? Se tu queres tornar um meio livre e diferente, de repente tu já não controlas a narrativa, então o que é que tu vais fazer? Tens que criticar e dificultar esta ação. Ainda por cima, aquilo que tu estavas a dizer, se os meios de informação vão buscar a informação ao Twitter e se o Twitter se torna uma coisa que tu se calhar até tens dificuldade em entender, não te beneficia, não é? Pronto, então
não há, o Elon Musk não escreveu os mandamentos do Twitter novos, mas já disse algumas coisas. Já disse que pretende torná-lo neutro politicamente, o que é uma novidade, para começar. Não era o Twitter? Muito se fala sobre as eleições de 2016, não é? E sobre as influências nos mídias sobre as eleições americanas serem condicionadas era aquela pelos coisa russos. de um ataque russo, sim. Pronto. Podemos falar de alguns oligarcas russos que fazem parte, inclusivamente estiveram na inauguração do Trump. Estiveram lá. Podemos pôr nas show notes o nome do oligarca russo já agora que esteve Não lá. sei. Eu não te consigo dizer o nome dele, mas tenho aqui nas notas e podemos pôr na nota do episódio para convidar também já agora o pessoal a interagir mais connosco. Vamos pôr esse nome nas notas. Também alguns deles são grandes doadores do Museu Guggenheim, por exemplo. Estes oligarcas que hoje são vistos como criminosos, não é? Ainda ontem eles contribuíam para causas sociais, ONGs, etc. E extremamente bem conectados a nível político no Ocidente. E é assim que se faz também esta alimentação ocidental dos cleptocratas, como são definidos. Cleptocratas. Que é um tema também giro. Bom, não espalhando o tema, vamos ao que é. Neutro politicamente, funcionar como uma praça da aldeia onde haverá a maior liberdade de expressão permitida em cada um dos países do mundo, mediante as leis desse país. Claro. Ou seja, não pretende romper com leis do país nem incumprir, pretende que se num país não é permitido falar-se destes temas desta maneira, não é falado, mas noutros será. Mas tentar cumprir com a lei, mas sempre privilegiando o máximo de liberdade de expressão possível. Então, isto, se calhar podes achar que eu estou a complicar a coisa, mas imagina que eu sou americano, mas quando me crio uma conta no Twitter e digo que estou em Portugal porque a lei é mais abrangente, eu estou salvaguardado pela lei do país? Não, isto tem mais a ver com o algoritmo onde aparece, ou seja... Mas com os VPNs hoje em dia... Bom, claro, mas isso é um hack social, não é? Tu também podes... É assim, há aquilo que é o suposto. Sim. E depois há as ferramentas que tu encontras para fazer diferente, Claro. não é? E isso é incontornável. Sempre que o humano quiser fazer uma coisa, ele vai conseguir arranjar uma maneira de fazer. Mas aquilo que é o suposto... A não ser que não o deixem fazer, não é? Depois pode alguém vir e dizer, olha, isso é um incumprimento, não é? Agora tens uma multa ou tens alguma coisa. E isso vai acontecer. Mas este é... Sobre o algoritmo, ele diz a promessa de manter... a promessa de tornar o algoritmo open source para aumentar a confiança. Em quê? Em que ele vai sempre cumprir os princípios mesmo quando eles não sejam convenientes para quem manda no Twitter. Ou seja, eu vou ter que dizer as verdades, mesmo quando não me convém. As verdades, ou pelo menos dizer o que é... Ou quem vier dizer mal de mim pode dizê-lo. Pode dizê-lo. E não é por ser de mim que eu de repente aplico uma coisa diferente no algoritmo. Ok? E isto é espetacular. Isto é aquela liberdade de expressão. Isto é aquela obediência e desobediência que falámos do que o Naval disse, não é? E que eu concordo 1000%, que acho que é a única forma de tu teres uma coisa transparente. É que tens liberdade para poder dizer, mesmo que esteja errado. Pronto. Sim. E poder falar sobre isso. E pronto, e depois há uma questão aqui sobre como é que se vai autenticar contas e impedir um bocadinho os bots. Há uma questão relativamente aos bots, que há muito roubo de identidade no Twitter, e há uma vontade muito grande de reduzir isso ao mínimo. Mas lá está, sempre respeitando algumas liberdades. Portanto, não está tudo claro relativamente a todas as coisas que vai fazer. Também mal era se estivesse, porque ele acabou de conseguir comprar. Sim. Esse foi o problema. Claro. Isso foi o desafio. Agora, depois de comprar, eu acho que há tanta coisa para fazer. Eu estava a pensar naquela questão, não sei, por acaso o Twitter não conheço muito bem, mas tem aquela coisa das pessoas denunciarem aquilo como conteúdo impróprio. Sim. Também tem? Isso existe hoje. E vai continuar? A questão é como é que tu depois ages em relação a isso, não é? Se és muito restrito, se és menos restrito. Não, é que eu estava a lembrar que até o outro dia o Nuno Marco partilhou, que eu não estava a acompanhar a história, eu acho que é um publicitário, não sei, mas é um brasileiro que é o Watson ou não sei o quê, okay. Em que havia uns miúdos que criam a conta, imagina que ele acho que é @Watson, e eles criam aquela conta, então fizeram tipo uma ação concertada de começar a atacá-lo tipo, e a dizer-lhe, a enviar-lhe mensagens, muda a conta, tipo bullying para ele mudar a conta.
E eu acho que, e não sei se foi o Instagram, baniu porque estava a ter muitas denúncias daquela conta, mas lá está, foi uma ação concertada contra aquela pessoa. Ok. E hoje em dia estamos também no risco imagina, uma pessoa que não era nada daquilo, mas de repente o Instagram começa a receber 10 mil denúncias a dizer que aquela pessoa tem conteúdos impróprios e que é isto e que é aquilo e que é o outro. Pois, sabes, no fim disto tudo, a razoabilidade é uma coisa muito difícil. E eu acho que podem haver sistemas que dão alertas, mas depois decidir sobre razoabilidade é uma coisa de facto difícil. desafiante. É. Eu acho que a melhor forma de tratar a razoabilidade é dar liberdade às coisas. Porque sempre que tu decidires que pessoa A não pode falar, tu acabaste de ser parcial. Sim. E, portanto, tu potencialmente cometeste um erro. O mais provável é que tenhas cometido um erro. E então, o que é lógico fazer-se? Dar liberdade para que possamos refletir sobre aquilo, dar espaço às coisas, para pensar nas coisas e concluir depois o que é verdade. Sendo também que se alguém concluir uma verdade diferente da tua, devemos ter a capacidade de aceitar que não temos todos que concordar com a mesma verdade. Nem temos todos que concordar com as mesmas decisões. Sim, sim. Portanto, aquilo onde todos queremos viver é poder dizer o que pensamos, poder nos exprimir e poder aprender de forma inteligente. E se nós não nos pudermos expressar, nós não vamos aprender nada. Não, aí não. Portanto, nós que estamos aqui pela literacia financeira, pela aprendizagem, por podermos conversar mais e aprender mais sobre... Provavelmente esta conversa não poderia acontecer. Eventualmente podíamos ser banidos só por estar a falar piadas sobre a Nina, que é uma comediante, e nós não podíamos dizer que ela é uma comediante. Se calhar íamos ter agora censuras. Sim. E o episódio ia ser atirado para maus algoritmos. Vamos ver se isto vai correr mal com o algoritmo com o Spotify. Veremos. Claro que tudo isto acaba, claro que esta liberdade toda depois acaba, não é? Não podemos ter perspectivas e discordar da criação deste departamento, de repente é banido, porque claro que isto é necessário, não é? Tu que não dizes a verdade não queres que isto exista. E isso é desinformação que tu estás a fazer, e isto é tão na cara que eu acho que nós temos que olhar mesmo à nossa volta agora muito, porque nós estarmos a permitir isto como civilização, e repara, isto são os americanos. Não, que são muito mais vou para a rua do que até portugueses e outros, não é? Como é que se está a fazer isto? E isto não é tão escandaloso que o mundo para decidir sobre isto. Não, isto devia já estar tudo aí com... É engraçado como é que nós as armas apontadas àquilo, tipo, isto não pode ser. Enfim, olha, eu acho alguém tem muito a ganhar voltando, alguém vai ter muito a ganhar com isso. Quem é que está a ganhar com isso? Então, sempre que estejas do lado que consegue condicionar, não é? Mas existe um lado a minha questão é, esse lado não existe. Ou seja, tu nunca consegues estar desse lado. Como população? Sim. Não, cada vez menos. Tu acabaste de criar uma coisa que faz o contrário, é desempoderar toda a gente de forma coletiva. Porque é aquilo que a gente também estava a dizer, que é, tu pode parecer que aquilo, tu estás do lado da verdade, mas não está, vais estar fora, vais estar sempre fora. Vais estar sempre fora, na verdade tu vais estar sempre fora. Vais estar sempre fora. Só vais estar no lado da verdade quando isso for conveniente para quem estiver no poder. Ponto. Logo não vais estar. Porque não é a tua verdade, é a verdade de alguém que tu por acaso concordas. Já não vai ser por acaso, porque se calhar vamos ser tão educados nessa verdade que não vamos pôr nada em causa. Isto é um convite, como é óbvio, ao não ter espírito crítico. Minimamente, tu não vais pensar por ti próprio, não é? Não, isto é mais um condicionamento para que tu não penses por ti próprio. Mas eu outro dia ouvi, isto é engraçado, que eu outro dia estava a ouvir uma coisa aparentemente também fora, que era como é que eu dizer, ela é neurocientista, e sobre a pergunta foi, porque é que há um aumento dos totalitarismos e de regimes autoritários quando há crises? E ela estava a explicar biologicamente o exigente que é para o cérebro viver na incerteza.
E então, o que é que as pessoas vão para uma coisa que é mais confortável, que é alguém que decida a verdade, porque, segundo o modelo dela, o cérebro é uma máquina de fazer previsões. E quando tu tens um clima onde há muita coisa a acontecer, muito caos, há alguém que te traz uma certeza. E então o teu cérebro pode descansar. E biologicamente é muito desgastante estar a fazer esses modelos e ter esse espírito crítico. Conheces a expressão portuguesa? Alguém que ponha a mão nisto. Alguém que ponha a mão nisto, é verdade. Que é, isto está o caos, pá, é preciso alguém. Organizem-se. Agora tem que vir aqui, e as pessoas começam, tem que vir aqui um militar, alguém que ponha ordem nisto. Alguém não é? que ponha ordem nisto. E repara, Eu vou chamar a professora. então se calhar terminava com este pensamento para a semana. Não será que estão a acontecer muitas crises? É isso. A lógica engraçado. dela era um bocado essa. Engraçado, estão a acontecer tantas crises agora, nós estamos a precisar mesmo de alguém que ponha a mão nisto, não é? Alguém que tome conta disto. Se calhar eles vão nos ajudar com estas coisas. Vão. Preparem-se. Olha, Sentem-se. então, podemos convidar as pessoas todas a seguirem-nos, podemos convidar as pessoas para o próximo episódio, que não vai ser sobre um ambiente macro. Já agora, quem estiver aqui ansioso para coisas mais cripto, o próximo episódio é sobre criptomoedas. E este também foi. As pessoas é que... este também foi, porque repara, nos princípios das criptomoedas estão estas coisas, não é? É isso que eu O estava a dizer, direito à por exemplo, a questão da privacidade, blockchain e... a liberdade de expressão, haver uma governança descentralizada. Portanto, quem não estiver a gostar deste tipo de episódios provavelmente também não está assim tão alinhado com Bitcoin e aquilo que é as grandes inovações das criptomoedas. Eu acho que é muito importante. Pode ser um bocado seca, admito. Não ponho isso em causa. O feedback não tem sido esse, mas eu gosto sempre de tentar partir desta ideia em que posso estar errado e que isto não seja tão relevante para as outras pessoas como eu acho que é. E, portanto, esta é a minha possível verdade. Eu acho isto muito relevante. Muita gente pode achar que não é. Mas, mesmo esses, para a semana têm aqui um episódio diferente. Sigam-nos no YouTube, façam o nosso like para nos ajudar no algoritmo. Partilhem com um amigo, como também deem-nos já estrelinhas referimos. lá Sim. nos Spotify e no na Apple Apple Podcasts. e no Google, porque isso vai nos ajudar a chegar a mais pessoas. Nós somos um dos podcasts mais ouvidos na área de negócios em Portugal, mas eu acho que ainda temos muito caminho para fazer. Isto vai para além do negócio. Isto vai muito para lá de negócios, isto vai muito para lá de investimentos. Eu acho que é um lugar muito engraçado. Eu confesso que isto faz cada vez mais parte da minha vida, faz cada vez mais parte da minha semana. Gasto cada vez mais horas a preparar estas coisas. Tenho um entusiasmo por isto e quando começo a fazê-lo, talvez pelo meu espírito empreendedor, começo a sentir vontade de conseguirmos, então vamos chegar a mais gente, vamos tentar fazer aqui uma coisa maior. Nós temos projetos muito engraçados que vamos apresentar ainda esta temporada, mas queremos concretizar melhor e chegar mais à frente a informação. Mas, sigam e façam uma coisa que nós sugerimos, acho que no último episódio. Partilhem estes episódios, ou partilhem estas ideias, ou partilhem o quanto vocês gostam disto ou não com amigos vossos, porque de certeza que todos têm amigos que veem utilidade nisto. Vamos tentar crescer e criar aqui uma energia maior e sermos mais efetivos para criarmos aqui alguma coisa para a frente. Por isso, pessoal, até para a semana. Deus, até Obrigado. para a semana. I'm still not rich, famous, or powerful. Barbara Streisand has it all, and I can do what she can do. So why is she rich, famous, and powerful? While I'm still stuck here singing Christmas songs for all of you. What does it take to be famous and powerful? Santa, if you're listening, please tell me what to do. Who do I fuck to be famous and powerful? I've done everything I can, and now the rest is up to you. I tried being good, I tried being nice, I even tried pretending I was listening once or twice. Um minuto para te falar das nossas t-shirts cripto. Para contribuires para o nosso podcast, ou se queres apenas ter uma peça de roupa exclusiva ou algum adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar as nossas t-shirts originais e vais poder ler a história de cada um dos temas que nós criamos. Foram momentos divertidos e criativos na equipa para produzir estes artefactos para fãs. Eu pessoalmente sou fã da Homo sapiens, talvez pelos momentos de ironia que vivemos nesta altura, mas tens outras inspiradas como o In Before Ellen, a preto, a branco, tens hoodies e tens também canecas à tua escolha
com temas exclusivos. São mais de 10 produtos diferentes entre canecas, t-shirts e hoodies e que tu podes encontrar acedendo ao site www.editoraself.pt e acede à área roupa cripto, onde vais poder encontrar os produtos e as histórias que criamos. Ficamos à tua espera e já sabes, Bitcoin Talks.